Hoje à noite nós vamos tratar de um assunto bem interessante, né? Que é o cuidado com a vida, com a saúde mental. E como saúde mental é um foco muito amplo, né, extremamente amplo, eu creio que temos que segmentar. E dentro dessa forma segmentada, nós estamos partindo para falar hoje sobre ansiedade. Teremos hoje aqui a psicóloga Priscila, né, e junto também o pastor Marcos, né, Marcos Paulo, da Boca do Rio, da Igreja Sal da Terra, Boca do Rio. Né, a Priscila ainda não se encontra presente, então enquanto isso nós vamos conversando um pouco, batendo um pouco o papo sobre o que é realmente a ansiedade como um todo. Né? Ansiedade, na verdade, ela é algo extremamente natural no ser humano. Né? A ansiedade, ao contrário do que muita gente pensa, né, a ansiedade ela é algo que nós necessitamos no dia a dia para viver. Tá? O único momento em que a ansiedade prejudica é quando ela toma uma forma patológica. Tá? Então, vamos lá. Explicando de forma bem prática o que é ansiedade, nós necessitamos da ansiedade, inclusive, para atravessar uma rua. Vamos pensar que você vai atravessar uma grande avenida e você chega à borda da calçada e você olha para um lado e para o outro, para poder ver se você pode se deslocar, se você pode se lançar nessa empreitada de chegar do outro lado da rua. E o que nos leva a olhar de um lado para o outro é a ansiedade. E essa é dada como ansiedade normal. Né? Ou seja, se você estiver dentro de uma determinada empresa, um determinado local, e se soar uma sirene, né, você entra em um processo de alerta e esse alerta é desenvolvido pela ansiedade. A psicanálise, né, o velho Freud, ele pontua a ansiedade e ele categoriza essa ansiedade. Né? E essa ansiedade, na verdade, ela é categorizada de 3 formas bem específicas, né, pela psicanálise. Ansiedade natural, que é essa que eu acabei de falar para vocês, que é esse padrão pelo qual, né, nós estamos o tempo todo utilizando numa atravessar de rua, né, numa atravessar de rua, numa situação, né, de risco, numa situação que requer uma atenção maior. Né? Então essa daí seria a ansiedade dada como ansiedade natural ou ansiedade normal pela psicanálise. Existe a outra ansiedade, que é a ansiedade patológica. É a ansiedade pela qual o indivíduo, como se ele colocasse uma lente de aumento nessa ansiedade, né? E nessa lente de aumento ele tivesse vendo todos os problemas de uma forma extremamente aumentada. É aquela ansiedade onde uma determinada coisa está acontecendo e aí o que o indivíduo faz, ou o que está para acontecer, esse indivíduo automaticamente ele entra num processo de alerta sem ser necessário esse alerta. E a cada momento ele vai aumentando cada vez mais. Tá? Eu já percebo aqui, eu vou chamar para poder conversar um pouco sobre isso a Priscila. Né? A Priscila, ela é psicóloga. Congrega conosco, eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Deixa eu ver só se ela consegue. Se ela consegue acessar. Olá, Priscila, boa noite. Tudo jóia? Boa noite. Tudo jóia. Ah, que bom. Bom ter você conosco, tá? Né? Já faz algum pouco tempo que a gente já se viu, né? Então. Pois bem, Priscila, vou deixar que você se apresente, né, para o nosso público, para o nosso pessoal que está nos seguindo, está nos acompanhando. E deixar que você fale um pouquinho também sobre essa questão da ansiedade, as partes mais práticas acerca dela. Eu trouxe apenas uma visão psicanalítica dessa ansiedade. Tá bom? Tá jóia. Boa noite, gente. Tudo bom?
privilégio, né, estar aqui com vocês nessa noite, né, poder compartilhar um pouco do conhecimento, né, que a gente adquiriu aí ao longo da vida. Eu sou Priscila, casada com Jonatas, mãe de Benjamin, faço parte da congregação da Sol da Terra da Boca do Rio, né, e sou psicóloga, né, há muitos anos. Quase 12 anos já, né, de formação aí na psicologia. Atualmente eu atuo no RH, né, mas já atuei por 4 anos na clínica, né, e aí fiz uma opção de sair e entrar na parte organizacional. E no ano passado, mais especificamente, né, eu tenho, assim, me colocado, né, à disposição dos irmãos, dentro do conhecimento, né, que eu tenho para compartilhar, né, em forma de palestras, né, dentro da congregação mesmo, especificamente para as mulheres, sobre alguns temas, né? Inclusive, um dos temas, acho que foi o primeiro tema que eu ministrei, foi justamente falando sobre ansiedade, né? E eu fiquei, assim, bastante preocupada de ser didática, né? Porque a gente tem um tempo reduzido aqui, né? Foi, inclusive, o motivo da nossa, né, discussão nossa, né? Hoje à tarde, como a gente abordar esse tema de Verdade. maneira assertiva, né, interessante. E aí eu pensei, né, eu estipulei aqui 10 pontos, né, que podem prejudicar a nossa saúde mental e também 10 pontos que podem favorecer. O primeiro deles, né, é a gente se avaliar de forma negativa, né? Quando a gente tem uma percepção da gente de forma equivocada, né, isso pode prejudicar muito a nossa saúde mental. Né? Quando a gente não conhece exatamente quem nós somos, não tem uma noção de identidade, né, isso prejudica muito a nossa saúde mental. Então, a gente precisa, né, em contrapartida, se isso prejudica, né, a falta de a avaliação negativa a respeito de nós mesmos, a gente precisa ter um conceito correto sobre quem nós somos, nem mais, nem menos. O que é mais é soberba e o que é menos é mediocridade. Então, a gente tem que ter um conceito equilibrado de quem nós somos. Então, isso faz com que a gente, né, possa fluir aí na nossa saúde mental de maneira mais organizada. Um segundo ponto interessante é quando a gente assume responsabilidades que não são nossas. Né? Quando a gente faz isso, isso também prejudica a nossa saúde mental. De que forma? Primeiro, porque há uma sobrecarga, né? A gente assume papéis, funções, né, e responsabilidades que não são nossas, então termina que a gente se sobrecarrega. E isso, assim, uma erva daninha, como eu falo, porque, assim, aparentemente, até parece uma coisa assim, eu estou fazendo isso porque eu tenho muitas capacidades ou porque eu quero ajudar, mas, na realidade, quando a gente assume um papel que não é nosso, primeiro, a gente não está sendo pedagógico, porque a gente não ensina o outro, né, qual é o papel dele. E, segundo, a gente se sobrecarrega. Então, a gente tem que entender qual é o nosso papel, né, no mundo, o papel dentro da nossa família, o papel dentro do nosso trabalho, para que aí a gente não fique sobrecarregado por assumir responsabilidades que não são nossas. Um terceiro ponto importante também é quando a gente passa por uma situação de querer sempre agradar o outro. Né? Tem pessoas que vivem em função de agradar o outro, esquecendo delas mesmas. Então, o que isso traz para a gente? Né? Termina que você vai se tornando uma pessoa ou fingida, né? Porque você vive em função de agradar o outro e não percebe, de fato, de novo, a questão da identidade. E isso é péssimo para a saúde mental, porque ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta viver fingindo a vida toda, o dia todo, né? Se uma pessoa é muito comunicativa e ela quer vestir né, uma aparência ali de que ela não é aquilo, ela vai se machucar, ela vai se ferir, ela vai se podar, né? Então, quando a gente vive em função do outro, nesse sentido de agradar o outro, isso também é prejuízo, né, para a gente. Então, qual que é, né, o que a gente deveria fazer, então, em contrapartida, para não estar caindo nessa armadilha? É a gente não se anular, né, não ser fingido, mas, como eu digo, é ser sincero, né, sem cera, sem maquiagem, mas isso não significa, querido
e querida, que a gente vai ter que ser grosseiro ou inconveniente, tá? A gente tem que ser sincero, sim, não ser fingido, mas isso não nos dá o direito de ser inconveniente ou grosseiro com ninguém, né? Então, tudo é o equilíbrio. Vão percebendo que tudo é o equilíbrio, né? Um outro ponto que pode também prejudicar bastante a nossa saúde mental é a falta de organização do tempo. Então, quando a gente não planeja, né, de maneira que a gente possa se acomodar bem diante de tarefas, diante de projetos, termina que a gente fica mais suscetível a adoecer. Com isso, eu não estou dizendo que você tem que engessar no planejamento. O planejamento ele serve para nos dar uma mobilidade, para nos dar uma visão a longo prazo. Porque também o excesso de planejamento, né, o pragmatismo demais também adoece. Né? Então, vejam novamente, é o equilíbrio, né? Nem muito, nem pouco. Né? Então, a gente tem que ser organizado, mas não tem que ser engessado, porque a gente vai planejar, mas pode ser que aconteçam algumas situações que, de repente, fujam do nosso controle. Né? Então, esse seria, né, o nosso quarto ponto. O quinto ponto, que tem a ver também com a questão da relação com o outro, é omitir sentimentos, omitir emoções, né? É, tem pessoas, né, que aprenderam a guardar seus sentimentos, a gente chama de embotamento afetivo, né? Então, você guarda aquilo de forma que você não revele. Então, às vezes, você está chateado e aí você faz aquela cara de Mona Lisa, né, sempre sorrindo, como se nada tivesse acontecendo, e aquilo vai te matando por dentro, né? Então, novamente eu falo, a gente precisa ser transparente nas nossas emoções, né? A gente, se tiver vontade de chorar, tem que chorar. Se tiver, né, se precisar falar, precisa falar, mas sempre lembrando de não ser grosseiro, não ser inconveniente, né? Mas a gente não pode ficar tamponando, né, os nossos sentimentos, que é como se fosse uma panela de pressão. Você tapa aquilo ali, vai ferver, e uma hora vai explodir, porque não tem escape, né? Então, as nossas emoções, elas dão colorido na nossa vida, né? Então, elas precisam ser vistas, elas precisam ser percebidas, porque é isso que faz a gente ser humano, né? São as nossas emoções. Então, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Para não é, guardar, não omitir, não embotar, mas revelar de maneira equilibrada. O sexto ponto, né? Esse aqui, depois tenho certeza que Marcos vai falar sobre isso, o que pode também prejudicar a nossa saúde mental é o excesso de informações, né? E isso aí está bem ligado à questão da ansiedade. A gente está num mundo hoje onde as informações, elas, né, estão aí espalhadas, né, para quem quer e para quem não quer. Você sai na rua, é outdoor, você está em casa, é muita informação, você, né, é internet. Então, a gente precisa aprender a selecionar informações, né, a não ouvir de tudo. Né, o nosso ouvido ele precisa fazer um filtro, os nossos olhos precisam fazer um filtro, porque na hora que a gente, até nesse tempo, inclusive, né, as notícias, se a gente for passar o dia inteiro ouvindo as notícias sobre o coronavírus, a gente para de viver. Melhor, né, ficar dentro de casa mesmo, né, e não sair nem para jogar o lixo fora. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, né, cuidado com o que a gente vê, selecionar as informações, de maneira que a gente preserve a nossa saúde mental. Né? E aqui eu não falo só da mídia, eu falo ter cuidado com o que você ouve, né, com as pessoas que estão próximas de você. Né, saber realmente, né, você ouve de tudo, né, mas nem tudo te convém, nem tudo ali vai ser interessante. Então, retenha do que você ouvir, do que você vê, aquilo que for bom. E aí a gente já faz uma barreira de proteção, né? A gente, isso aqui eu quero abrir um parêntese, porque assim, a gente está sendo hiperestimulado, né, o tempo inteiro a produzir e a pensar, né? Augusto Cury, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Que as pessoas elas não se permitem o ócio, né? É interessante que a gente está sendo obrigado agora, né? Entre aspas,
a uma quarentena, a um isolamento, às vezes até o ócio, e incomoda demais o silêncio, né? Incomoda demais o não poder fazer alguma coisa. E não é o excesso de pensamentos que vai garantir a qualidade do que a gente está pensando, né? É a forma como a gente organiza esse pensamento, é a forma como a gente seleciona o que a gente vê, o que a gente ouve. Então, assim, não se engane. O fato de você pensar demais, o fato de a gente ter um pensamento rápido demais, isso não significa que a gente está tendo um pensamento saudável, que a nossa vida, né, emocional e a nossa mente está saudável. Pelo contrário, tem gente que não consegue dormir, tem dificuldade de dormir porque justamente pensa demais, né? Então, Milton deve saber disso, né? Muitas queixas das pessoas não dormem, ansiedade, né? Uma das características dessa ansiedade patogênica é justamente a insônia, né? Porque a pessoa não consegue descansar, ela não consegue parar, ela não consegue, né, se permitir o ócio, né? O ócio para você até renovar as energias, né? Então, é importante que a gente tenha cuidado com esse excesso de informações, né? Um outro ponto é a cobrança excessiva que algumas pessoas têm sobre si e que isso também pode favorecer, né, um adoecimento da nossa mente. Alguns dizem que isso é o perfeccionismo. Cuidado, que isso é outra armadilha, tá? É outra armadilha. Como eu disse, nada de mais e nada de menos faz bem. Tudo que é muito sobra e o que é pouco falta. Então, o que a gente chama, né, de perfeccionismo, né, dessa cobrança, eu tenho que fazer bem, eu tenho que fazer perfeito, pode ser uma máscara para soberba. Né? A gente não admitir que a gente não consegue fazer determinadas coisas, né? Não se permitir, às vezes, até precisar de uma outra pessoa, né? Ou pedir uma ajuda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa armadilha, né? Da cobrança excessiva, porque quem disse que a gente tem que acertar sempre? Quem disse que a gente tem que fazer sozinho sempre? Né? Então, a gente tem que fazer o que nos cabe, a gente tem que ser íntegro, né? Como eu digo, a gente não pode ser omisso nem negligente, mas a gente não pode fazer uma carga exacerbada sobre a nossa vida, de que eu tenho que fazer sempre perfeito. Quem foi que disse? Né? Quem foi que disse isso para você? Você tem que sempre fazer perfeito. Então, essa cobrança excessiva, ela pode realmente trazer um prejuízo também, né, para a nossa saúde mental. E como é que a gente vence isso? Né? Sendo íntegro, né? Sendo inteiro e reconhecendo quando você não é capaz de fazer só. Não tem problema, né? Não tem problema eu pedir ajuda. O problema errado é não reconhecer, né? Que é como eu estou dizendo, a soberba. É achar que eu posso, eu sou capaz de fazer sozinho. O oitavo ponto, esse aqui parece até uma coisa boba, mas eu fiz questão de deixar aqui, porque às vezes a gente se apercebe sem um tempo para a gente, né? Então, uma coisa também que pode prejudicar a nossa saúde mental é a ausência do lazer, a ausência de um hobby, de um tempo para a gente. Às vezes a gente está tão assoberbado com as coisas dessa vida, trabalho, filho, família, igreja, e aí a gente não tem um tempo para ler um livro, para assistir um filme, as meninas para ir no shopping, para, né, tomar um sorvete junto, e a gente vai achando, né, que o excesso, o ativismo, né, ele é interessante, mas não. Todos nós precisamos de um tempo de descanso. Senão, a gente não precisaria dormir, né? Senão, Deus não teria sido tão pedagógico, né? Deus trabalhou 6 dias e no sétimo dia ele descansou. Então, isso precisa falar para a gente, né? Então, a gente também precisa do descanso, a gente também precisa de um momento de lazer, a gente também precisa de um momento em que a gente possa, né? O tal do ócio criativo, como eu gosto de chamar, né? Descansar, desopilar e não pensar em nada. Os homens chamam de a caixinha do nada, né? Eu chamo do ócio criativo. E agora, esses dois últimos pontos, eu queria que vocês assim, redobrassem a atenção. Né? O pensar demasiadamente no passado
né, é algo que pode prejudicar muito a nossa saúde mental, né? Isso aqui, pessoas que vivem aprisionadas ao passado, isso, na maioria das vezes, gera amargura e ressentimento. É incrível, se a gente tivesse a capacidade de olhar para o passado como aprendizado, estava lindo, mas na maioria das vezes a gente olha no passado como quem tem uma nota promissória, né, de coisas que nos devem. Então, isso não é salutar. Se olhar para o passado não te traz aprendizado, então não olhe, né? Não olhe. Porque, como eu digo, esse aprisionamento no passado traz amargura, traz ressentimento. Então, o passado você não tem mais como mudar, né? Da mesma forma, que é o último ponto que eu quero colocar, quando a gente se preocupa em excesso com o futuro. Observe bem, se a gente ficar preso no passado, isso é péssimo, porque a gente não vive o hoje. E se a gente se preocupa demais com o futuro, da mesma forma, a gente não vive o momento de hoje. A gente está sempre na perspectiva daquilo que vai acontecer, né? E essa preocupação, né, com o futuro, isso gera ansiedade, né, muito grande. E é uma presunção da nossa parte, eu acho, assim, né, pensar que a gente pode dar conta do futuro. Não tem como, né? A Bíblia é bem clara quando ela diz assim, basta a cada dia o seu mal. Tem uma frase de Dalai Lama que eu queria ler para vocês, que fala sobre isso, né, sobre o passado e o futuro, que eu achei assim, extremamente oportuno. Ele fala assim, só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, para acreditar, para fazer e principalmente para viver. Então, não tem como a gente viver no ontem, não tem como a gente dar conta do futuro, a gente só pode viver o hoje. E se a gente aprender isso, a gente vai estar livre, né, da ansiedade e da amargura e de todos os outros males que podem ser desencadeados através disso. Assim, a gente tem um privilégio, né, como cristãos, né, como povo de Deus, né, de saber que Deus, antes da necessidade, né, antes de existir a fome, Deus já tinha dado o alimento, né? O Éden, ele foi criado antes do homem. Então, tudo que o homem precisava já estava providenciado. E Deus, ele age dessa forma. Não quer dizer que Deus vai atender os nossos caprichos. Isso é diferente. Mas Deus já supriu todas as nossas necessidades. Então, basta a cada dia o seu mal. É isso. É isso aí. A gente precisa bem entender, né, o tempo que a gente tem vivido, né, esses últimos Sim. tempos. Sim. Tem uma pesquisa desenvolvida pela Imperial College de Londres. A Imperial College começou a fazer uma pesquisa sobre ansiedade em adolescentes. No Reino Unido começou existindo um histórico de uma ansiedade tão crescente que as escolas abriram, né, dispararam um alerta para o Bureau de Saúde de Londres, que isso foi especificamente com relação a Londres, e eles começaram a fazer diversos estudos. E nos estudos eles começaram a perceber que o nível de informação, a quantidade de informação que chegava no indivíduo estava começando a trazer, né, um embotamento afetivo tão grande que esse indivíduo ele tocava numa determinada situação que ele não estava ainda preparado, menos ele estava começando a diluir isso, já chegava nova informação. E eles começaram uma política em Londres em 2017, eles começaram com uma política de diminuir o nível de informação, né, e começou a se trabalhar e reeducando
né, esses adolescentes dentro de uma determinada escola, para que eles pudessem diminuir um pouquinho só essa informação recebida a todo instante. Imagina só, hoje o que acontece do outro lado do mundo, em menos de 30 segundos, ele já rodou o mundo todo. E quando a gente menos conseguiu diluir aquilo, resolver aquilo, automaticamente a gente entra de novo no novo processo de uma nova informação. Então a gente nem sequer deu conta disso, já está em uma nova informação. E, ultimamente, através dessas nossas caixinhas pequenininhas, que cabe um montão de coisa, os celulares, os smartphones, né, o que a gente tem feito é vivido o tempo inteiro de forma muito online, muita informação, o tempo todo informação, e esquecemos que temos necessidade de ter um convívio com o outro, porque é exatamente esse convívio, essa partilha em grupo, né? Essa constância daí é que vai nos ensinar a ir lidando com essas informações. Então, a primeira, né, essa questão com relação à informação, a gente começar filtrando essa informação é mais do que necessário. Não tem como trabalhar a ansiedade se você primeiro não trabalhar certas informações que você recebe, né? Ser seletivo nessas informações. É saber que tem determinados tipos de jornal que você não vai poder assistir porque não vai te agregar nada. É você começar entregando ao seu, né, ao seu padrão real, né, de vida aquilo que lhe é útil. Então esse é o primeiro ponto. Com relação à agenda, eu costumo normalmente dizer o seguinte, vamos escrever uma agenda, a gente precisa fazer planos. A gente precisa estar lá na agenda, mas vamos escrever de lápis, não sabe por quê? Porque o lápis apaga. O grafite apaga. Não pode ser escrito de caneta, porque senão você vai ficar mais escravo ainda do que, né? O mundo tem sido feito de cobranças. Esse é um outro ponto. Esse é um ponto assim terrível, né, que tem existido. Temos padrões para tudo. Nós vivemos o tempo todo na era onde a gente está o tempo todo se mensurando um com o outro. E isso daí, né, nos traz essa cobrança excessiva. E a gente tem que saber que a única coisa que eu posso mensurar com relação à minha pessoa sou eu mesmo, porque eu sou padrão único. Né? Deus teve o cuidado de nos fazer únicos. E é exatamente assim que Deus quer trabalhar em nossas vidas. É como seres únicos. Entre as nossas falhas e, né, as nossas qualidades, né, está a gente. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente ir trabalhando aquilo que a gente pode, mas dentro do nosso próprio padrão. Né? E esse daí tem que ser, né, a gente tem que procurar viver a vida de uma forma mais saudável, que é para evitar, como a música Epitáfio traz, né? Devia ter. Aí quando a gente chega depois de uma certa idade, a gente vive, devia ter, agora não vai mais ter. Então esse é o momento de desacelerar, esse é o momento, na verdade, de a gente voltar, se posturar, se plantar, né? E saber que esse é o momento de a gente sempre estar voltando a nós mesmos. A palavra de Deus, né, em cima do versículo que você né, que você nos trouxe aí, em Romanos 6, normalmente eu acredito que é entre o versículo 25 e até o final, acho que versículo 24, a palavra diz assim, por que andais ansioso com o dia de amanhã? Né? Não cabe a cada dia seu próprio mal, então sossega. Né? Por acaso a roupa é mais importante do que o corpo? Né, comida mais do que a própria vida, então sossega. E aí dá um exemplo das aves do céu, dá um exemplo do lírio dos campos, né, e eu acho que ali, né, Deus, assim, de sua forma maravilhosa, trabalha a ansiedade de forma bem padrão. E só para que a gente possa ter uma, né, também, você pontuou acerca dos ressentimentos, do viver no passado, responsabilizando os outros por coisas que são nossas, né? Na psicanálise a gente costuma normalmente dizer o seguinte, onde existe neurose não existe aprendizado, ponto. Então se você está neurótico com determinada coisa, se você travou sua vida com determinada neurose, é porque você não aprendeu. Tá? E a palavra de Deus é tremenda quando fala sobre a questão dos perdões. Né? Então, olha, Jesus Cristo veio fazer uma única coisa na nossa vida, uma única coisa nessa fase da terra, que foi perdoar os nossos pecados. Mas lá no Pai Nosso, lá no versículo de Pai Nosso, um dos últimos versículos, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Então imagina, se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. Se eu perdoar muito, eu vou ser perdoado muito. Se eu perdoar pouco, assim também será na minha vida.
Então, se algo tão importante que inabilita a ação de Deus na minha vida, né, e que é uma ação prima, né, dentro da teologia, que é exatamente o perdão para poder ter a ascensão, né, aos céus, então imagina o quanto que isso é importante. Aí tem gente que diz assim, mas eu não consigo perdoar. Engraçado que o perdão, Priscila, o perdão, por incrível que pareça, não é uma atitude, o perdão é uma decisão. Então, existem 4 pilares para o perdão. Então, o primeiro deles eu tenho que perdoar. Então, eu decido perdoar. No momento que eu decido perdoar, eu dei o primeiro passo. Aí sim vem o segundo passo, que é saber o que é que eu vou perdoar. Então, escreve tudo. Como se fosse essa promissória que você pontuou aí, como se fosse um cheque, né? Em que você está dizendo assim, eu tenho direito sobre tudo isso. Então, quando você termina de fazer essa lista, termina de fazer esse cheque, né, que é para o seu benefício, você tem que queimar. Para você não mais agir. Aí sim você começa tendo olhos de fé, começa tendo uma atitude de fé. Qual é a atitude de fé? É começar se vendo, lidando com as pessoas sem que aquilo mais te afete. Sim. É você começar com aquela pessoa que te feriu, que quando você lembra, te dói de forma profunda, você já se vê assim, estando vivendo com aquela pessoa sem que aquilo mais te afete. E só por último é que a gente vai, né, agir de verdade, né? Então, se a pessoa que te machucou, né, se a pessoa que te machucou foi tão cruel a ponto de você não esquecer, né, essa dor, e todas as vezes quando você lembra exatamente como se estivesse sendo ferido naquele momento. Então você precisa, acima de qualquer coisa, saber que você está sendo muito mais cruel. Porque talvez aquela pessoa nem lembre que te machucou mais. Exatamente. Só que você perpetua isso e é você que está se machucando, não é mais aquela pessoa. Então quem é mais cruel? Quem te machucou pela primeira vez? Ou você que se machuca todas as vezes e você lembra daquilo para poder manter, né, um ressentimento com relação ao outro? Então, o perdão sim, na grande maioria das vezes, na clínica, a gente tem que trabalhar perdão, tem que ensinar o indivíduo a tirar as responsabilidades dele dentro de cada ato, mesmo daquilo que o outro tenha. Tá? Então, é assumir essa responsabilidade própria, é aprender a deixar de lado, tirar as lições em cima disso. Esses são os padrões de forma clara. Um outro grande mestre, o Eduardo Bach, né, dos florais de Bach, né, o Bach, ele normalmente diz o seguinte, ele pontua, tem uma das obras de Bach que é belíssima, que ele traz exatamente esse padrão que fala, todas as vezes que alguém me ferir, eu não posso ver essa pessoa a não ser como agente de cura, porque ela só chegou a mim, só me feriu, porque eu necessito aprender uma lição diante dessa ferida. Então, esses são os padrões reais. Esses são os padrões de vida e é isso que a gente tem que aprender. Então, não é um apelo de fé apenas, é um apelo realmente psicológico, é um apelo de sobrevivência. Então, esse tem que ser um padrão de sobrevivência. Não é isso? E aí, só pontuar uma coisa que até uma das pessoas falaram aqui, tem um outro tipo de perdão também, né? Que é o perdão para com a gente. Às vezes a gente voa, né? E verdade. aí é o negócio da cobrança excessiva, é o que eu falo da presunção, né? Porque quem tinha a cédula, né? Com a promissória lá, com todos os detalhes, esta pessoa na cruz rasgou. Então, por que é que a gente fica se ferindo, né? Ao invés de aprender com os nossos erros? Por que que a gente fica se martirizando de uma coisa que você já fez? O que fez está feito, não tem como voltar atrás, né? E aí a gente não pode ficar preso ao passado em nenhum aspecto, nem se alguém nos feriu e nem se nós mesmos nos ferimos. Verdade. Né? Então, a gente precisa se libertar, porque Jesus já fez isso, né, por nós. Então, verdade. Essa culpa, né, que algumas pessoas carregam também dos erros, este erro, ele precisa servir de cura para você e para outro. Porque, às vezes, o seu erro, a sua limitação, a sua fragilidade vai servir de cura para alguém. Né? Vai servir de bênção para a vida de alguém. Às vezes, aquilo que te feriu é o remédio para o outro, né? É a tal da empatia. Se a gente não errasse, a gente não estaria mais aqui, querido, não se engane.
Né? Se não tivesse uma obra gloriosa de Jesus, a gente era salvo e subia, mas não é. Né? Nós somos salvos para salvar outros. E Jesus, ele aprendeu, né, a obediência por aquilo que ele padeceu. Não Sim. foi indolor, né? Não foi sem sofrimento. Jesus não pecou, mas ele sofreu. Né? Então, a gente não está isento do sofrimento, a gente não está isento de errar. Agora, a gente precisa se policiar, se armar, se blindar, para a gente não estar escravo da culpa. Né? Porque se Deus ele faz questão de não lembrar dos nossos pecados, por que é que a gente fica trazendo a memória de Deus? Parece que a gente bate na porta de Deus, você está lembrado que eu fiz isso? Esses são... Desse ciclo ruim. Né? A gente precisa exatamente aprender, né? Aprender que as nossas feridas são sementes, que há de ser crescido, aprendido a lição, para que possa alimentar outras vidas. Priscila, brigadão, tá? Por estar participando. Bora marcar outras aí, para poder a gente bater um papo. Sim, né? Acima de qualquer coisa. Discutir um pouquinho de teoria, eu acho que vai ser super interessante, com as formações tão juntas, mas tão distintas, eu acho que vai ser maravilhoso. Brigadão, viu? Que o Senhor possa abençoar a sua família toda. Estamos todos agradecidos pelos comentários que eu tenho visto passar aqui. Né? Tá todo mundo realmente grato, né, pela tua palavra, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo. Eu vou chamar Marquinhos. Abração. Bem, e agora a gente vai chamar nosso querido Marcos Paulo. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele. A gente tem ainda em torno de 19 minutos ainda na live, né? Estamos aguardando. Marcos Paulo, meu amigo, meu querido. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Estamos todos aqui ansiosos para poder te escutar. Né? Nós temos ainda 18 minutos à frente, tá? Mas eu tenho pouquinha coisa para falar. Eu estava aqui, na verdade, era desfrutando mesmo, assim, né? De tudo que você e Priscila estavam compartilhando aí. Isso é de uma riqueza muito grande, né? E particularmente nesse momento que a gente está vivendo, né? É um momento bem peculiar, né? De isolamento, tanta coisa. Eu acho que a gente precisa até de mais outras, né? Talvez a gente precise organizar outros momentos com outras temáticas dentro dessa mesma linha aí para a gente poder desfrutar. Porque, assim, realmente, só quem passa e sabe, tem ansiedade, que tem a noção da importância, né? De pequenas dicas, conselhos e o que vocês trouxeram aí. Então tá tudo maravilhoso, eu estou muito feliz, muito mesmo grato a Deus por esse momento. Ótimo. Mas e aí, Paulo, me fala, você tinha um pouco da sua experiência, né? Para quem não conhece, o Marcos Paulo, ele não quis se apresentar, ele é o nosso pastor lá na Boca do Rio, né? É também pastor na Sal da Terra. A grande maioria te conhece, mas fica à vontade. Verdade. Então, eu sou o pastor Marcos, né? Marido de Adriana, pai de Marcos Paulo, filho de João Marcos. Marcos Paulo está fazendo aniversário hoje, inclusive, né? 19 anos. Sou casado há 23 já, vou fazer. Então, eu queria dar um testemunho, né? Eu acho importante a gente falar, dar um testemunho e compartilhar depois um texto com vocês, que eu acredito que pode nos abençoar. O testemunho se trata de alguém que durante muito tempo era ansioso, no caso eu, né? E eu não percebia isso. Eu não percebia o quanto que eu era ansioso. E tinha várias razões, né? E aos poucos eu fui entendendo essas razões, né? Eu levei muito tempo sofrendo, né? Sofrendo, por exemplo, com... A Priscila falou sobre excesso de passado, né? E excesso de futuro, e isso me descrevia há alguns anos atrás, né? Muito excesso de passado, muita cobrança que eu fazia sobre mim mesmo. E isso tem a ver com minha história de vida, minha infância. Eu sou um tipo de arrimo de família, então muita responsabilidade veio muito cedo para mim, né? Responsabilidades que trouxeram uma carga emocional muito grande para mim. Eu também sou uma pessoa que não gosto de fugir às responsabilidades, então eu também tenho esse lado, né, que eu acabo abraçando às vezes coisas demais. Eu demorei a entender que precisa ter esse equilíbrio, né, como a Priscila estava falando.
E por muitas vezes eu fiquei muito ansioso também com o futuro. E é interessante que nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que, na verdade, o texto que você, né, citou, por exemplo, Jesus já fala isso, né? Jesus tratou disso de uma forma maravilhosa. Eu já li isso provavelmente centenas de vezes, mas, infelizmente, eu não conseguia que isso se tornasse uma prática, né, na minha vida. Né? E eu precisei ter a humildade de reconhecer isso, procurar a ajuda dos meus amigos, reconhecer para eles isso, para que o primeiro passo fosse dado. Então, eu queria convidar todos aqui a fazer uma reflexão. Né? Se você tem algum tipo dessas características, né, que foram citadas por Priscila, reconheça isso e peça ajuda. Né? Essa ajuda pode vir na forma dos amigos, dos irmãos, né, do pastor, pode vir da ajuda do profissional, porque dependendo do nível, né, Clemilton, aí talvez seja necessária uma intervenção, mas o fato é que nós não podemos ignorar isso. Né? Então, se a pessoa não consegue dormir, se a pessoa não consegue dormir direito, então ela precisa procurar ajuda. Né? Se ela está o tempo todo pensando no futuro, se ela tem medo do futuro, ela precisa procurar ajuda. Né? E eu comecei a sofrer muito com isso, né? A ponto de eu ter alguns sintomas, eu fui parar na emergência algumas vezes, o coração parecia que ia sair da boca, e eu não entendia por quê, eu estava dormindo e disparava meu coração, e eu comecei a orar. Na verdade, tudo começou, eu comecei a orar, e Deus começou a falar ao meu coração e me mostrar algumas realidades minhas, né? E eu confio muito na oração, né? Alguém até fez uma pergunta há um tempo atrás, aí, alguns minutos atrás, sobre técnicas, né? Eu quero dizer que eu li o livro de Augusto Cury, viu? Eu gostei demais, inclusive, né, o livro que ele fala sobre o SPA, né, a síndrome do pensamento acelerado. E realmente eu me descobri ali em muitas coisas e foi muito importante para mim, né? Então eu comecei a fazer exatamente aquilo que vocês estavam falando aí. E foi o quê? Selecionar melhores informações, né? Me alimentar mais cedo para que eu pudesse dormir melhor, né? Praticar exercícios físicos, né? É muito importante. Interessante, eu comecei a respirar melhor. Por exemplo, eu às vezes estava lá e tal, e daqui a pouco, quando eu sentia que ia bater uma ansiedade, uma preocupação, eu parava tudo, dava uma boa respirada e lembrava, Jesus está aqui, né? Deus cuida de nós. Né? Eu estava lendo um texto numa dessas noites assim que eu estava buscando ao Senhor, e eu li aquele texto, um salmo, né? Eu gosto muito dos salmos, os salmos me ajudaram muito, né? São livros, são textos muito, eu acredito, curativos, né? Eles têm um poder de trazer uma calma assim, para o nosso coração, muito grande. E um desses textos falava assim, que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. E para mim, meu amigo, isso era um desafio muito grande, porque eu aprendi quando criança que eu tinha que me virar, que ninguém ia fazer nada por mim, que se eu não metesse a mão para trabalhar, para fazer as coisas, nada ia acontecer. Então, essa sensação do ócio, essa coisa de eu ficar parado, para mim era um tormento, né? E graças a Deus eu tenho aprendido, né? E aprendido com o Senhor a descansar. No ontem, a não ficar me sentindo culpado pelos meus erros, a admitir meus erros, a admitir minhas fraquezas. Você falou sobre perdão, e uma das curas é a confissão. Nós precisamos confessar. Nós precisamos confessar nossas fragilidades, nós precisamos confessar nossos medos, nós precisamos abrir o nosso coração. Né? E a partir daí começa a clarear e a cura a partir dessa postura, né? De humildade, porque muitas vezes o orgulho nos impede de procurar ajuda. Né? A gente fica ali tentando se salvar sozinho em algo que muitas vezes a gente ignora até porque. Tem gente que é ansioso e não sabe por quê. Né? Quantas pessoas sofreram algum tipo de trauma, alguma situação, e elas ficam ansiosas e não sabem nem a razão. E elas precisam de alguém que ajude elas a encontrar isso. Né? Então eu fazia muito isso, a meditação na palavra. É importante entender a diferença de ler a palavra e meditar na palavra. Porque uma das coisas que eu vejo muito assim, eu li bastante sobre isso, as técnicas de meditação que ajudam a gente a relaxar, nós temos uma arma poderosa. Nós temos a palavra de Deus e a oração. Então a oração e a palavra são nossos aliados. Quer que a Bíblia fala para a gente abrir o nosso coração diante do nosso Pai, né? Então eu acho que a gente precisa
considerar as coisas que estão sendo ditas por você e por Priscila e pôr em prática, porque não adianta a gente ficar contemplativo nessa hora, né? A palavra de Deus não é para ser contemplada. Então, quando Jesus disse assim, não fique ansioso, ele não estava dando uma alternativa, ele estava estabelecendo um conceito de vida, ele está estabelecendo um rumo, uma direção para nós. Olha, não fique ansioso. Então, eu não vou ficar ansioso, eu não tenho que ficar ansioso. Ah, mas como fazer isso? Eu preciso entender quem cuida de mim, eu preciso conhecer a mim mesmo, eu tenho que ter a noção de quem eu sou, de quem Deus é. E eu acho que essas descobertas vão trazendo para nós a tranquilidade que a gente precisa, né? Eu acho que muitas vezes a nossa dificuldade de identidade e a falta de compreensão do que a gente está fazendo aqui nos deixa ansiosos. Eu queria tocar com você num ponto que eu acho interessante. Muitas pressões sociais nos afetam. Muitos valores nos afetam. Então eu vou confessar uma coisa bem particular e talvez algumas pessoas passem por isso. Não é? Essa sensação de fracasso que a gente tem, baseado muitas vezes num valor que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com o céu, é uma armadilha terrível. O que é uma vida bem-sucedida? Né? O Salmo primeiro diz o que é um homem bem-aventurado ali. Não é? Em nenhum momento está falando de alguém que conseguiu ajuntar muitas coisas, conquistar muitas coisas. Está falando de um estilo de vida e de alguém que sabe de onde veio e para onde vai. Então, em alguns momentos na minha vida, eu estive perdido dentro da igreja porque eu estava ignorando algo muito maior, o propósito de Deus. Então, a gente fica em busca de soluções imediatas para resolver problemas pontuais, como é que vai comprar comida, como é que vai pagar as contas, como é que vai comprar um carro, como é que vai adquirir um imóvel. Tudo isso faz parte. Mas nós não podemos perder a noção de referência, de onde a gente veio e para onde a gente vai. E quando a gente entende isso, a gente descansa o coração, porque aí a gente vai entender o que Paulo falou. Olha, é o seguinte, se você tiver o que comer, o que vestir, fique contente. Ora, você imagina, na sociedade que a gente vive, o cara com uma pregação dessa. Se você tiver comida e roupa, fique alegre e fique feliz. Quando, na verdade, todo dia, quando a gente abre a televisão, tem 1000 propostas de compras, 500 coisas, e é aquela sensação que você vai ficando de você não conseguir as coisas, de não ter as coisas. Será que a gente precisa de tantas coisas? Será que nesse período que a gente está vivendo agora, dessa quarentena, não está ficando claro para nós que a gente precisa de muito menos do que o que a gente acha que precisa? Será que esse capitalismo voraz, que essa forma de vida que a gente vive, não também nos pressiona a ficar ansiosos? Não nos deixa, né, envergonhados, às vezes, de uma condição de pobreza, envergonhados de uma condição de fragilidade, quando, na verdade, a gente não deveria sentir isso, porque a gente, na verdade, faz parte do maior plano que já houve na história da humanidade, que é o plano da salvação em Cristo Jesus. Né? Pois é. Então, assim, o texto que eu queria, assim, ler um texto para passar para você, que esse texto é um texto que me abençoou nesse período da minha vida e tem me abençoado, e hoje ele é firme comigo, né? Filipenses capítulo 4 diz assim, a partir do 4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Sempre. Quando? Agora, nesse momento. Onde você está na sua casa agora, o que você esteja fazendo, se alegre. Dê um sorriso e diga assim, Deus é bom. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E, finalmente, irmãos, olha só, o segredo, 2000 anos atrás escrito, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse aqui é o grande segredo, né? E se a gente volta, a gente pega aí o conceito que eu trouxe sobre ansiedade, os 3 tipos de ansiedade específica, né? A ansiedade normal, aquela que nos leva no dia a dia, que temos que vivê-la,
né, as ansiedades neuróticas, que são aquela ansiedade onde uma coisa pequenininha transforma no grande monstro que vai me engolir daqui a pouco. Ou ansiedade neurótica, ansiedade moralista, que é essa que você acabou de colocar. O mundo nos ensina hoje a desenvolver uma ansiedade moralista. Certo? Viver o carro bom, ser bem-sucedido eu tenho que ter. Ou seja, estamos tão entregues ao querer ter que esquecemos de ser. E nesse esquecimento de ser, a única coisa que acontece é ansiedade. Ansiedade. Aí alguém perguntou aí, né, existe alguma técnica ou exercício para, né, para vencer a ansiedade? Existe. Muitas ansiedades é bom ter um acompanhamento profissional. Mas foram postas inclusive por você, Marquinhos, né, e assim como por Priscila, né, que é primeiro, treine a respiração profunda, né, faça técnicas de relaxamento. Né? A gente não tem tido tempo de relaxar, é tão terrível isso. Né? Pratique atividade física. Atividade física é muito bom. Ele, na verdade, nos dá um prazer enorme e também nos ajuda a controlar. Alimente bons pensamentos. E quando você alimenta, e se alimente de bons pensamentos, eu acho que eu trocaria esse alimente de bons pensamentos, mas para alimente-se de bons pensamentos. E para se alimentar de bons pensamentos, tem que ser seletivo, como a Priscila colocou, no que se escuta. Organize o seu dia, mas organize de grafite, não organize, né, ou de lápis, não organize de caneta, porque vai ser mexido. Isso. Se enrobe. Tenha um momento para você, acima de qualquer coisa. Faça meditação. Gente, meditar na palavra, certo? Acalmar a mente, passar para uma outra forma, né, que é a meditação psíquica, que é acalmar a mente, deixar a mente esvaziar-se um pouco, para que você possa escutar seu som interior. Então imagina só, você acalma a mente, se desliga um pouco do aqui e do agora, e escuta seu som interior, e isso é extremamente necessário. Seja mais sociável, faça amigos, saia com amigos, bata papo, neste momento continue em casa. Tá? Mas você pode, vez ou outra, fazer uma live com os amigos. Você pode fazer uma chamada de vídeo, aí 2, 3 amigos, reaproximar, continue sendo associável. Seja associável com os seus que estão dentro de casa, né? E mude a perspectiva. Quando você vê que as coisas estão feias, que não vai ter situação, procura em Deus exatamente uma luz para que você possa, né, mudar, né, todo tipo de pensamento e essa perspectiva possa ser mudada. Nada é tão feio que não possa melhorar e não tão bonito que não possa ser transformado. Então, esse tem que ser o caminho. E acima de qualquer coisa, durma bem. E para dormir bem, a gente tem que aprender, pelo menos 2 horas antes de dormir, faz uma higiene de tela branca, desliga televisor, desliga celular, né, desliga tudo e vai escutar um som, vai escutar uma música, você vai ver quanto que isso vai te levar à cama, né, para a cama de uma forma bem mais tranquila. Essa é a forma de tratar a ansiedade, além, lógico, também da questão clínica. Procura um profissional que possa também te orientar. Ok? Bem, temos somente 2 minutos. Marquinhos, muito obrigado a você. Né? Obrigado a cada um dos ouvintes, a cada uma das pessoas que estiveram conosco nessa live. Acredite, Jesus Cristo, ele é, acima de qualquer coisa, tá? A solução para todas as coisas. Amém. Né? Amém. E o melhor de tudo, alegrai-vos. Paulo já dizia, sei viver com muito, sei viver com pouco. Então, a gente tem que aprender a viver isso. A palavra diz, será que o vestir é mais do que o corpo? A comida mais do que a vida? Lógico que não. Se Deus cuida do pássaro, se Deus cuida das ervas do campo, imagina de nós se ele não cuidaria. Então, exija-se menos. Né, a Priscila e a você, muito obrigado. Obrigado a cada pessoa que esteve conosco. Né? Curte lá a nossa página, tá? A página da Sal da Terra Nordeste. Fica esperando as próximas lives, vai estar. Beleza, Paulo já está. Marquinhos está, né? Marcos Paulo está trabalhando nisso juntamente com o Valci e o Conselho, tá? Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Boa noite, que o Senhor possa nos dar, acima de qualquer coisa, a calmaria para que possamos escutar a voz dele lá dentro, através dos sons naturais do nosso corpo. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Beijo no coração.
Até a próxima. Um abração para vocês. Obrigadão, tá, gente? Até logo.